O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. E pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus prezados irmãos aqui presentes, outros que se encontram de modo virtual, tenho certeza que alguns que estão me vendo e os que estão aqui têm fé em Deus. E se vocês têm fé, eu pergunto: alguém de vocês já andou sobre as águas do mar? Sim ou não? Então não tem fé. Homem de pouca fé, porque Pedro afundava. Nós logo sabemos e percebemos que esta fé e o andar sobre o mar são coisas não entendidas de forma literal. Jesus aqui não está colocando a medida do amor ou medida da fé, seja a capacidade de andar sobre as águas. Embora só Deus assim o faça, não está nos pedindo para que nós façamos de forma literal. Não é isto. E nós entendemos muito bem sobre isto. Não é o fato de andar sobre as águas que vai me garantir se eu vou ter fé ou não. Literalmente. Mas aquele que tem fé, ele anda sobre o mar. Amados irmãos, pode ser que este texto tenha acontecido tal qual aqui está relatado. Entretanto, ele é muito simbólico na cultura judaica e o seu linguajar. Quem escreve é Mateus. E Mateus escreve este texto 50 anos após a paixão, morte e ressurreição de Jesus. E este texto ele tem tantos significados assim simbólicos que é importante nós entrarmos para até mesmo trazer para o nosso dia, que não é muito difícil, a sua aplicação. Aqui nos diz: depois de multiplicar os pães, que também é símbolo da Eucaristia, Jesus envia os apóstolos para outra margem do mar, pede para que entrem numa barca e ele vai para o monte sozinho. Este texto faz alusão também à paixão e morte de Jesus. A multiplicação dos pães é a Eucaristia. Depois desta, ele envia os apóstolos, sobe
Montanha, no mundo bíblico, linguagem bíblica, é o lugar do encontro com Deus. Jesus volta então à casa do Pai, envia os apóstolos na barca. Lembra que na multiplicação sobraram-se 12 cestos, 12 apóstolos, 12 tribos. Então a igreja se manifesta. Quando a igreja se manifestou, ela é enviada no mar, o outro lado do mar, ou seja, ao mundo não judaico, aos pagãos. A igreja então enviada, após a ida de Jesus, ela é enviada a outra margem, ao outro lado, não somente aos judeus, mas também aos pagãos. Só que para chegar do outro lado tem um mar. Na verdade, que nem é mar, é um grande lago. O lago de Tiberíades, o lago da Galileia, aquele lago que é um grande mar, assim chamado, no mundo bíblico, mar é o lugar da morte, das forças contrárias ao reino de Deus. Jesus envia os apóstolos, a igreja, para outro lado da margem, passando pelo mundo da morte. E nesse caminho, nesse navegar, interessante que é de noite, à noite, ou seja, a ausência da luz, Jesus não está mais presente fisicamente, é uma nova forma de presença, e eles entram numa barca. A barca é símbolo da igreja. Então a igreja é enviada neste mundo de meu Deus, com forças contrárias, ventos, tempestades, ondas querendo afundar esta barca. E lá pelas 3 horas da manhã, ou seja, o auge da escuridão, no auge da noite escura, ali aparece Jesus. Só que não aparece mais como um ser físico, mas é a nova forma do ressuscitado se manifestar. Tanto é que eles não reconhecem Jesus. Todas as aparições de Jesus Cristo ressuscitado, ele também não foi reconhecido. E ali diz Pedro, e gritam, começam a gritar, é um fantasma, ou seja, é ele ou não é? O que está acontecendo? A comunidade também passa por uma crise de fé. Não temos certeza se ele está conosco ou não. E aí Pedro dá uma palavra, se és tu, Senhor, manda-me ir até o Senhor. E Pedro começa a andar sobre o mar. Na verdade, Pedro começa a andar sobre o medo da morte. Não mais lhe consome. Ele sabe que o mar, a morte, as forças contrárias, não irão lhe afundar. Porque ele fez a experiência da ressurreição em Jesus. Só que também Pedro, como homem, sente medo e começa a afundar. Amados irmãos, estamos também hoje neste mar da vida, nesta pandemia que não cessa, e eu tenho dito para vocês e repito, acredito que nós estamos no mesmo mar, em barcos diferentes. Eu não acredito que estejamos no mesmo barco. Os botes, as boias, as canoas e assim por diante. Cada um no seu você consegue. Tem gente que nem barco, nem boia tem, está nadando, está tentando chegar do outro lado. Só que ele tem se sacrificado e sofrido muito mais. Nessa pandemia estamos no mesmo mar, com condições diferenciadas, para poder chegar a outra margem, para que possamos anunciar. Só que existem forças contrárias querendo nos destruir. Forças querendo destruir a comunidade, destruir a vida cristã. Querem destruir, porque o mundo quer isso, apagar a nossa luz. E quando esses ventos, essa água começa a entrar no barco, a gente começa a ficar com medo. E aí pergunta, onde está Deus? Por que Deus ainda permanece assim e não se manifesta?
Não seria muito mais fácil, todos iriam acreditar se ele se aparecesse assim e se manifestasse e fizesse essa tempestade passar? Seria muito mais tranquilo. Mas onde que está Deus? Nem um fantasma a gente está vendo. Como é que eu vou poder ver Deus nessa tempestade toda? Para poder enxergar a Deus, eu vou então pegar como exemplo a primeira leitura que nós ouvimos. A leitura de Reis nos mostra aqui uma história muito importante no povo de Israel. A história de um profeta, Elias. Elias está sendo perseguido de morte, para ser morto. Ele então o que faz? Ele foge ao encontro de Deus. Para onde vai? Para o monte. Monte na Bíblia é o lugar do encontrar com Deus. Monte, pedra, pedra, Pedro, Pedro, igreja. Assim também nós viemos hoje, viemos para o monte, porque estamos sendo perseguidos. Forças contrárias querem nos derrubar. E nós viemos para o monte. Só que não basta estar no monte, não basta estar na barca. É preciso saber discernir e perceber a presença de Deus. Elias, quando foi para o monte, e não foi para o monte qualquer, ele foi para o Monte Horebe. O Monte Horebe é o mesmo que tempos atrás Moisés subiu e recebeu as tábuas da lei. Naquele monte que Elias Moisés esteve, e os sinais se repetiram. Moisés, havia fortes ventanias, terremotos, e ali Moisés encontrou com Deus e recebeu a tábua da lei. Só que em Elias, esses mesmos fenômenos não foram suficientes para ele poder encontrar com Deus. Pelo contrário, veio a ventania, Deus não estava. Veio o fogo, Deus não estava. E ele vai enxergar Deus somente o vento, terremoto, Deus não estava. Depois do terremoto veio o fogo, Deus não estava. Ele encontrou Deus na leve brisa. E aqui eu quero chegar no modo mais importante que você possa sair daqui de hoje com isto. Os mares as águas que vão querer nos derrubar. Viemos para a igreja, viemos para o monte, viemos para a barca, mas não adianta estar aqui se eu não encontrar com Deus. E para encontrar com Deus, requer então passar o vento, o terremoto, o fogo, para encontrar a brisa suave. Quando nós estamos angustiados, é difícil fazer silêncio. Quando estamos preocupados, é difícil entrar dentro de nós. Quando estamos inquietos, é difícil. A primeira pessoa que a gente coloca na parede é Deus. Onde está Deus? Quando um maremoto começa, quando a água começa a invadir dentro de casa, dentro da barca, eu questiono, onde está Deus? É nessa hora que eu tenho que, como Elias, ter o esforço de me silenciar. Para que eu não possa afundar com a barca inteira e todo mundo junto, tenho que ter o controle do domínio. É ali que eu vou encontrar Deus. Os apóstolos viram Jesus, porque ele disse, coragem, não tenhais medo. E depois a tempestade se acalmou. A tempestade se acalmou e eles encontraram Deus? Não. Eles encontraram Deus no meio da tempestade. E é esse o nosso esforço hoje, nas tempestades que estamos vivendo, ter a capacidade de perceber Deus. Gente, Deus não nos abandona. Somos nós que temos que perceber essa nova forma de Deus ser presença. Ele não vai aparecer para você fisicamente, não vai aparecer um sinal no céu, água, não. Na sua tempestade, se esforce para encontrar. Sim, tem forças contrárias a começar dentro de você, na sociedade, no mundo. São forças que querem minar a fé, que querem minar tudo em você, para que você possa afundar. Mas é nesse momento que eu sou chamado a encontrar com Deus.
Ele poderia fazer as coisas mais fáceis? Poderia. Por que não fez? Não sei. Ele é Deus. E é dessa maneira que eu vou então, ao respirar fundo, não somente um exercício de transcendência, né? Não é somente uma meditação, não é uma simples meditação, mas é uma meditação com o nome de Cristo. Que eu vou ter condições de enfrentar as minhas tempestades. E eu chego do outro lado. Aquele que tem fé, meus irmãos, caminha sobre as águas. Eu nunca caminhei sobre o mar. Eu muitas vezes caminhei sobre o mar. Eu nunca andei fisicamente no mar, em cima das águas, mas eu sempre tenho caminhado em cima das águas, porque Ele me dá condições e forças de enfrentar os meus mares, de enfrentar as minhas ondas. Que não é de uma hora para outra, é um exercício que eu vou orando, e isso vai me dando segurança, maturidade e autocontrole. E é isso que o nosso povo precisa aprender, e encontrar Deus, não somente quando na brisa suave, tudo tranquilo, no mar calmo, mas aprender o exercício de encontrar com Deus nos maremotos. Não pode acontecer com uma provação, um mar revolto, tire a minha fé. Eu não posso deixar de acreditar por causa das voltas da vida. Como eu dizia esses dias para trás, não é morte, nudez, não é pandemia, nada, nem morte, vai me separar deste Deus que está conosco, que diz para nós hoje: ei, calma, coragem, não tenha medo. Qual medo? O medo do mar. O que é o mar? Morte. Não tenha medo dela. Não tenha medo dela. E aqueles que já partiram, e aqueles que nós um dia iremos partir, não tenhamos medo. Não sejamos controlados por este medo. Sim, queremos viver até o máximo possível, mas não podemos deixar que esse medo nos controle. Por quê? Porque eu cuido. Como diz o Salmo, a leitura, porque Deus nos ama. E temos que aprender esse amor de Deus desde cedo. Quanto mais cedo eu encontrar com esse amor e ter a certeza, melhor será. Por isso concluo hoje dizendo a vocês, queridos pais, o papel fundamental de vocês em transmitir aos seus filhos Deus e a fé. Entretanto, o próprio Jesus disse: na terra não deveis chamar a ninguém de pai. Não sei se você lembra dessa passagem bíblica. Na terra de Jesus, não deveis chamar ninguém de pai. Por quê? Pai é só um, Deus. Quando eu chamo alguém de pai nesta terra, eu vou macular a imagem do Pai eterno. Que por mais que você, pai terreno, seja um excelente homem, amoroso e assim por diante, ainda assim, você é limitado. Porque a imagem de Deus, Pai, ela é sublime. Não é à toa que quem tem problemas familiares, relacionais, com família, pai e tudo mais, são pessoas que têm muita dificuldade de acreditar, de ter fé. Porque a figura paterna, na vida dela, impede de aproximar de Deus, que é tido como pai. Por isso, queridos pais terrenos, tenham o joelho de vocês no chão. Eu imagino que educar um filho hoje, no mundo do mar da vida de hoje, quanta tempestade vocês não devem enfrentar. Quantos medos também não trazem nos corações de vocês. E eu tenho essa convicção que nunca na história da humanidade a discrepância entre a distância de um pai e de um filho
foi tão e é tão grande como nesse tempo presente. Sempre um pai e um filho têm diferenças, em qualquer época houve isto. Pensamento, temperamento, cultura e assim por diante. Mas o tempo hoje que estamos vivendo, esta distância, ela é abissal. Exemplo, há 40, 50, 100 anos atrás, um pai que tinha 40 anos, um filho que tinha 20 anos, tinha dificuldade, diferença, mas vivia. Hoje, um pai de 40 e um filho de 20, misericórdia. É uma distância que é enorme, de todos os sentidos. Por isso, ser pai no tempo de hoje não é fácil. Ser padre num tempo de hoje, pai de uma multidão, filhos, cada um com seus pensamentos, suas independências, suas fés, assim por diante, cada um com seu credo, e você querer tentar segurar o filho, ser firme com ele, mas que ao mesmo tempo amar, não é fácil não. Maremoto, a água vai entrando e vai falar, meu Deus do céu, onde é que está Deus? Mas o que nos faz permanecer é a nossa fé. E eu digo sempre no Dia dos Pais e repito, um homem de joelhos numa família não tem preço. Mulheres, vocês controlam e conduzem as casas de vocês e suas famílias. Mas quando um homem dobra de joelho e ensina os seus a fazê-lo, são imagens que marcam para o resto da vida. Pai, você não é meramente um coadjuvante na educação familiar. Pelo contrário, você é insubstituível. Infelizmente, no mar que estamos vivendo hoje, forças contrárias querem nivelar os pais, como se todos pudessem sê-los. Não. Você pode ter vontade de querer, mas não é possível assumir aquilo que somente Ele tem esse poder para tal. Queridos pais, rezo por vocês hoje, para que possam permanecer firmes, unidos, tenham coragem. Nesse tempo de pandemia, muitos de vocês desempregados, crise financeira. Imagina a dor de um pai, querer manter sua família, seus filhos, é doloroso. Afeta o seu emocional, o seu estresse, por diante. Não tem mais vontade de nada. Mas eu peço, não se afaste de Deus. Não permita que as ondas da vida sejam maiores do poder da sua fé. Sim, teremos tempestades, não serão tiradas, mas aquele que tem fé caminha sobre elas, caminha sobre o mar e sobre as ondas. E eu peço por vocês hoje, para que possam permanecer firmes, com fé inabalável. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.